Boa tarde, minha turma, primeiro ano Olímpio Sampaio. Física legal em si. Turma, um forte abraço em cada um de vocês. Abraço virtual, lógico, né? E nós estamos voltando aqui com os nossos slides, a gravação do slide, mas já fica assim. No final desse vídeo, eu deixei lá algumas questões que vocês vão copiar e responder. E se você assistir o vídeo até o final, você faz o seguinte: vai lá no meu canal, você comenta, compartilha, curte, né? Na realidade, curte em si. E aí, deixando o seu nome e a sua turma, a gente vai acrescentar um meio pontinho a mais só em si, tá bom? Sei que vocês não precisam, mas fica aí a dica, né? De repente, tudo melhora um pouco, ok? Então, física, primeiro ano, Escola Olímpio Sampaio. Nós iremos estudar durante esse slide aqui, pequeno, movimento uniforme variado. O movimento uniforme variado, ele vem da ideia, né, que nós vamos variar de acordo com o tempo. De acordo com o tempo, nós vamos ter uma coisa chamada aceleração, mas vamos começar com a nossa ideia da velocidade escalar média. O que vinha a ser a velocidade? É a razão entre o deslocamento sofrido pelo móvel em um dado intervalo de tempo, chamado de velocidade escalar, e a representação pela equação. Vocês já fizeram, já sabem como é que faz a equaçãozinha da velocidade, que diz velocidade média é igual à variação do tempo, variação do espaço, dividido pela variação do tempo. Então eu rodo lá 100 km, né, em uma hora, então a minha velocidade média foi 100 km por hora. Vocês já fizeram eles. A velocidade média no Sistema Internacional de Unidades, no SI, ela é dado que em metros por segundo, e podemos transformar em quilômetros por hora. Então lá ela vem nessa situação. Para transformar quilômetros por hora em metros por segundo, basta dividir por 3,6. Professor, e se for ao contrário? Se for ao contrário, em vez de dividir, você multiplica. Porque você está indo aqui do maior para o menor. Você está indo do maior, quilômetro por hora, para metro por segundo, você dividiu. Se for o inverso, você vai multiplicar metros por segundo para chegar em quilômetro por hora. Ok? Então vamos em frente. Movimento retilíneo e uniforme. O que vinha a ser isso? Um corpo realiza um movimento retilíneo uniforme quando sua velocidade é constante. Pode dar um exemplo, professor? Ela tem que ser diferente de zero. Vamos pensar no ventilador da sua casa. Você ligou na velocidade 1, então ele vai sempre o 1 ali até você desligar ou aumentar para outra velocidade. Isso é que é uma ideia inicial. Inicial, não é apenas isso. De uma velocidade, de um movimento retilíneo uniforme. Né? No caso aqui circular, não seria retilíneo não. No caso do ventilador. E aí nós temos alguns exemplos. A função horária que representa é dada por S é igual a S inicial mais V vezes o tempo. É também conhecido isso daqui pela fórmula do sorvete, né? Sorvete em si, ó. S, espaço final, igual ao espaço inicial mais a velocidade multiplicada pelo tempo. Aceleração escalar média. Pronto, é aqui que nós damos início ao nosso conteúdo. Ali era só para a gente chegar onde a gente vai trabalhar agora, que é aceleração. O que é aceleração? Considere um automóvel movimentando-se sobre uma trajetória retilínea. Aí estamos falando de algo reto, onde S é a posição inicial ocupada pelo móvel, que possui sua velocidade inicial V, a bolinha lá embaixo. Após um certo instante posterior, tempo, T, né?
o automóvel encontra-se sob uma posição final, mas com uma velocidade final tal que a velocidade final tem que ser diferente da inicial. Entenda. Para esse tipo de aceleração, nós vamos ver os dois tipos. Para essa situação, nós vamos ver dois tipos bem interessantes, que são os movimentos retrógrado ou retardado, né, e os movimentos acelerados. Você observa um carrinho, vai numa velocidade, aqui ele já ia na outra velocidade. Então, esse espaço aqui, uma inicial. No espaço inicial, a velocidade também era inicial. No espaço final, a velocidade também é final. Ok? Então, dando sequência aí, turma, a esse nosso estudo, nós começamos a aceleração, que é dado a aceleração. Aqui depois a gente vai colocar um Azinho, um M, desculpa, aceleração escalar média. É dado pela a velocidade, variação da velocidade, dividido pela variação do tempo. O que é isso? Uma velocidade de quando eu iniciei e outra de quando eu terminei. Então, comecei e terminei. Ok? Então, mesma coisa funciona com o tempo. Tempo final e tempo inicial. O que nós vamos ter mais? Onde V é velocidade final em metros por segundo. Velocidade inicial também em metros por segundo, tempo em segundo, tempo inicial também dado em segundo. Aí nós temos a aceleração escalar média. E diferente da velocidade, que é metros por segundo, essa além de ser metros por segundo, tem aqui o quadrado. Ó. Metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, formulazinha, A é igual a ΔV dividido por ΔT. E nós vamos ter um exemplo, uma resoluçãozinha do exemplo mais na frente, tá bom? Tipos de movimento retilíneo variado. Quais são os tipos? Movimento acelerado. Quando é que acontece o movimento acelerado, professor? Quando a aceleração atua no mesmo sentido da velocidade, o corpo sofre um aumento no valor absoluto de sua velocidade. Então, vai aumentando a velocidade, aí você tem o que nós vamos chamar de movimento acelerado. Ok? A é maior do que zero e V é maior do que zero. Se o A for menor do que zero, o V também tem que ser menor do que zero. Ok? Exemplo, aceleração 2, velocidade 4. No exemplo 2, menos 3, menos 5. Movimento retardado. Quando é que acontece? Quando a velocidade diminui no decorrer do tempo. Quando é um exemplo desse movimento retardado, professor? Imagina que o carro vai a uma velocidade de 100 km por hora, ele avista que tem um animal na pista, né? O que ele vai fazer? Ele vai diminuindo a velocidade, se for o caso, ele vai frear, né? E você observa que no decorrer do tempo, a velocidade vai diminuindo. Isso a gente chama de movimento retardado. Diante de uma frenagem também acontece isso, né? Nessas situações, a aceleração é maior do que zero e a velocidade tem que ser menor, é trocado. Agora, se a minha aceleração for menor do que zero, a velocidade tem que ser maior do que zero. Então, é só para a gente entender essa situação, ok? Atenção, a aceleração, o módulo da velocidade aumenta no decorrer do tempo. Isso para um movimento acelerado. Para o movimento retardado, o módulo da velocidade diminui. Acelerado aumenta, retardado diminui, ok? Então, seguindo em frente mais um pouco, eu trouxe aqui um exemplo. Vamos para o exemplozinho rápido. De acordo com o novo Código Brasileiro de Trânsito, ultrapassar o sinal vermelho corresponde a uma infração gravíssima, punido com multa e registro de 7 pontos na carteira de habilitação. Sabendo disso, o motorista que dirige o carro com velocidade de 30 metros por segundo
ao avistar o sinal, aciona os freios durante 3 segundos até parar. Nesse intervalo de tempo, o que foi que aconteceu? Ele avistou o sinal, então ele fez uma freagem aqui, freou e houve uma desaceleração, né? A aceleração escalar. Qual o valor da aceleração? Você tem aqui a velocidade e você tem o tempo que ele levou para parar. Letra B, o tipo descrito, se é um movimento acelerado ou é um movimento retardado, né? Vamos para a resolução. Velocidade inicial 30, velocidade final 0, que é até parar. E o tempo, variação do tempo de 3 segundos. Pela nossa colocação aqui, nós temos que a m, ou seja, aceleração escalar média, a velocidade final menos a inicial, como é 0, né, ficou menos 30 dividido por 3, e como resultado ficou a aceleração escalar média de menos 10 metros por segundo. É isso aí. Que tipo de movimento foi esse? Logicamente, se freou, diminuiu a velocidade, foi um movimento chamado de movimento retardado, ok? Então, turma, é isso aí que a gente tem para vocês essa semana. 3 questõezinhas aí. Estou vendo que a terceira que ficou aparecendo com a minha foto, mas a pergunta é qual a sua aceleração escalar média? Vocês vão fazer, vão enviar para o meu WhatsApp. Não esqueça de curtir, né, o nosso vídeo e de deixar o seu comentário. É muito importante, deixando o seu nome e a turma. É isso que a gente tem para essa semana. Desejo a vocês uma excelente semana, tudo de bom. E a gente vai corrigindo esse. Ok, turma?